Falaremos hoje sobre criação de perfil de cores ICC. Alguns pontos importantes sobre esse vídeo são necessários mencionar. O primeiro ponto é sobre as ferramentas usadas para a criação de perfil ICC abordadas nesse vídeo, ou seja, usamos o método mais atual que tem disponível até a data de publicação. Futuramente é provável que se desenvolvam novas ferramentas e o vídeo será atualizado. Portanto, chamaremos esse vídeo de criação de perfil ICC 1.0. O segundo ponto é a importância de comentar que temos várias tecnologias como solvente, látex, UV, DTF, sublimação e algum passo na criação pode ser mais específico. Vamos abordar nesse vídeo a técnica principal como um guia de criação do perfil ICC padrão. Recomendamos o treinamento presencial para aperfeiçoamento da técnica específica de cada tecnologia. Antes de iniciar a criação de perfil de cor, iremos definir algumas propriedades padrões de trabalho. Clique com o botão direito na aba onde está o nome da impressora e escolha a opção. Na primeira aba colocamos a largura de material para que, ao enviar as amostras de cor, se adequem às medidas do material que está inserido. Alguns equipamentos do mercado têm a leitura automática. Nesse caso não é necessário inserir nenhuma medida. Já na segunda aba, configuramos a opção após a saída como manter para reenviar a impressão da amostra se necessário for. Após fazer esses primeiros ajustes, vamos iniciar a criação de perfil ICC clicando novamente no driver da impressora com o botão direito e escolhendo a opção assistente de perfil de cores. Escolhemos a opção assistente pois quem fará os cortes de limites de tinta é o espectrofotômetro, eliminando o fator humano e padronizando a criação do perfil. Na janela que se abre, temos algumas opções disponíveis e queremos nesse caso criar perfil ICC de saída. As outras opções podemos usar como tema para outro vídeo. No primeiro passo, temos as configurações do perfil. Aqui é o ponto inicial onde vamos definir toda a característica do ICC. Em dispositivo, escolhemos a impressora que queremos perfilar. Note que conforme mudamos os modelos de equipamento, algumas opções também mudam. Essas opções são características que vão variar de acordo com o modelo de equipamento e recomendamos sempre em consultar o suporte oficial do fabricante, para saber qual é a configuração ideal para a sua situação. A opção resolução vai depender da qualidade que deseja imprimir. Isso também vai influenciar na quantidade de passadas em alguns casos, dependendo do modelo da impressora. No modo de cores, escolha a opção que condiz com o set de tinta do seu equipamento. Na difusão, vamos usar a mais atual que seria a opção estocástico avançado 2. No treinamento presencial, abordamos de uma forma mais abrangente a questão da difusão. Ativamos a opção trabalho espelhado, em casos de perfis de cores para sublimação ou DTF, por exemplo. E o botão opções do driver temos todas as características técnicas do equipamento. Essa opção também muda de acordo com cada modelo de equipamento. Por essa razão que recomendamos consultar o fabricante do seu equipamento para orientar quais configurações se adequam a seu caso. No caso de perfil em impressoras DTF, em opção de tinta branca, usamos a configuração substrato. Nos atributos da impressora colocamos o nome do material e arquivo ICC. Nesse passo você tem a liberdade de nomear da maneira que deseja. Nós recomendamos ter como informação no nome do perfil, o nome e característica do material, resolução e número de passes. Sempre ativamos a opção ativar balanço de cinza. Esse é um passo obrigatório. Começamos com o primeiro passo que se chama linearização. Basicamente aqui linearizamos cada canal em relação ao branco do substrato. Equalizamos os canais de cores individualmente para que a resposta seja mais linear, onde cada incremento de entrada produza um incremento proporcional de saída. Configuração do dispositivo de medição. Escolha o espectrofotômetro e use as configurações padrão. Clique em calibrar e siga a orientação da janela pop-up, apertando o botão no dispositivo para calibrá-lo.
Imprimir referências. Recomendamos que não se altere o tamanho do incremento. A ideia é sempre imprimir as amostras com o máximo de referências possíveis. Após imprimir, faça a leitura Medição clicando nesse botão. Após a medida, analise o gráfico de curvas de linearização. Em Canal, escolha a opção Todos e veja que nos apresentará as curvas de linearização no gráfico. Note que somente o canal Cian não houve cortes nesse exemplo. Note também que a curva está relativamente suave. Muitas vezes as curvas podem estar um pouco irregulares ou com picos, e na maioria dos casos isso se deve a problema de falhas de cabeças de impressão ou as mesmas podem estar desalinhadas. Sempre, antes de iniciar a criação de um perfil de cores, são necessários que esses dois pontos mencionados estejam em perfeitas condições. No passo de limite de tinta múltiplo, imprimimos a prova para analisar a quantidade de tinta depositada no material. Aqui vão algumas dicas. 1 dos objetivos são que todas as composições fiquem mais próximas de 100%. Não se deve limitar a gama de cores da impressora. 2. O PET deve estar seco, nítido e sem acúmulo, saturação, como mostra a figura ao lado. 3. Caso não haja diferença visual tonal, escolher o PET anterior. Faremos o balanço de cinza. Passo obrigatório na criação do perfil de cores. Após realizada a medição das amostras, será corrigido e adequado com os parâmetros que iremos inserir no software. Configuração do dispositivo de medição manter a mesma do passo de linearização. Pode ser necessário uma recalibração. Não é necessário imprimir essas referências uma vez que iremos fazer o Gray Balance. Imprimir as referências de medição aplicando o padrão internacional G7. As configurações devem estar exatamente como mostra nesse vídeo. Estilo da amostra: balanço de cinza, linearização G7, G7 Gray Balance. O padrão G7 foi criado para padronizar a reprodução de cores na impressão, garantindo maior consistência e previsibilidade nos resultados. Ele se baseia no equilíbrio de cinza e na neutralidade das cores. Temos uma opção nova de verificação. Nesse passo não adiciona nenhuma métrica ao perfil de cores ICC, e sim, é somente um passo para saber quanto que estamos próximos ao padrão através da unidade de medida ΔI. Podemos imprimir exatamente como mostra essa janela, com configurações padrão. Faça a leitura da amostra de cor e analise o delta máximo e médio. No Flex o delta é máximo, abaixo de 8 e o delta é média, abaixo de 4 indica que as linearizações e balanço de cinza estão bem neutralizados, indicando um excelente resultado final em relação à reprodução de cores com precisão, principalmente nos tons de cinza. Nessa última etapa de medição faremos a caracterização. Use sempre o máximo de referências na opção Estilo. Imprima e faça a medição. E ao final recomendamos a revisão do que foi medido, ou seja, o tom de cor esperado com o tom de cor medido. Chegamos na última etapa de criação de perfil de cores ICC. São muitos parâmetros a serem configurados. Vamos utilizar o padrão para a geração do perfil.
Gerenciamento de cores envolve muitos procedimentos. Temos treinamentos avançados personalizados em nossa plataforma Adendo. Confira detalhes em www.adendo.com. Você pode selecionar a opção Corrigir e suavizar os dados de medição. E clique em Gerar. O processo de criação de perfil de cores ICC está concluído e estará disponível na sua impressora. Conheça a Adendo, sua plataforma oficial de treinamentos. Aqui na Adendo, você encontra tudo o que precisa para dominar nossos produtos. Oferecemos cursos completos em vídeo, conteúdos sobre temas específicos, agendamento de treinamentos personalizados com especialistas. Escolha seu consultor, idioma, duração e assunto. Acesse agora www.adendo.com e aprenda de forma flexível e eficiente.